Bom dia, família. Glória a Deus. A presença de Deus é tão linda, né? Tão gostosa, tão bom a gente estar em família. Deus é muito bom. Muito bom. Eu estava lendo Zacarias e eu fui impactada por uma mensagem de Deus que falou muito comigo e que tem muito sentido para esses nossos últimos dias do ano. Um momento de balanço, de reflexão dos nossos ciclos, e eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês também. Amém? Abre teus ouvidos espirituais, teus olhos espirituais. Deixa Deus plantar essa semente no teu coração. Abre lá comigo, vamos ler juntos Zacarias 4, dos versículos 6 a 10. Glória a Deus. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vamos entender aqui, queridos. Zacarias, ele retornou da Babilônia junto com Zorobabel, que era governador de Judá, por volta de 538 a.C. E ele foi levantado como profeta por Deus, mais ou menos no mesmo período que Ageu. Também abordou o tema de reconstrução do templo, também abordou o tema e a necessidade de arrependimento do povo, lembrando que se o povo de Deus voltasse de novo para ele, voltasse e restaurasse seu compromisso com Deus, que Deus manteria, e como ele sempre manteve a sua fidelidade, ele garantiria a completude, que todas as coisas, todas as obras do Senhor no povo, todas as promessas de Deus seriam feitas, realizadas e completas. E a construção do templo começou logo que eles voltaram, aproximadamente 2 anos depois. Eles lançaram os alicerces daquele templo, a fundação, e terminaria quando colocassem a pedra de remate que nós lemos, e o povo responderia, como nós lemos a isso, invocando a bênção do Senhor sobre aquilo que foi reconstruído. E mais, uma oposição muito forte se levantou durante esse período contra a restauração, a reconstrução desse templo, e essa reconstrução durou por volta de 20 anos, em torno de 20 anos, e o povo de Deus, ele se encontrava tomado por muito desânimo nesse período. Mas assim como havia um chamado de Deus, um convite de Deus, uma ordem de Deus para construir esse lugar de encontro entre o humano, o ser humano e o divino, nosso Deus, há uma convocação de Deus hoje para que a gente participe dessa construção, desse alinhamento perfeito de todas as áreas da nossa vida com Deus, com os propósitos eternos do reino de Deus. Deus está agindo, você crê? Deus está agindo. Deus está trabalhando na reconstrução da nossa vida a partir da nova natureza, a partir da natureza dele. Ele está trabalhando em nós, e nesse nosso processo, durante esse período de trabalho de Deus, também se levantam obstáculos para nos desanimar, para nos paralisar, sejam eles físicos, emocionais e principalmente espirituais. E esses grandes montes não são vencidos por recursos convencionais, como a gente leu aqui, mas são derrubados e se tornam uma planície, como uma planície, por causa do Espírito Santo de Deus em nós, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E esse texto também nos lembra que os olhos do Senhor, eles estão sobre nós. Há uma total onisciência de Deus. Deus sabe, Deus acompanha, Deus vê tudo o que está acontecendo sobre a terra, e também intimamente, pessoalmente na minha e na sua vida. 2 Crônicas 16:9 explica
que os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Ele fala para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus, Ele quer me dar força hoje, Ele quer te dar força, seu coração é totalmente de Deus. Deus vai nos dar força e recursos para a gente começar essa obra, lançar a fundação, os alicerces, e para que a gente possa completar tudo junto com Ele. Amém? Mas nesse processo, o profeta fala aqui de alguém que despreza o dia dos humildes começos e só fica alegre quando vê algo mais, e é sobre isso que eu quero tratar e conversar hoje com vocês. Sabe, a gente vive num país de grandes números, não é? Grandes números. Eu me lembro de uma reunião que eu fiz com um banco do Chile, e o Chile tem aproximadamente 20 milhões de habitantes, o país todo. E na reunião a gente estava conversando e eu comentei que o banco que eu trabalhava naquela época, hoje tem muito mais, mas naquela época tinha 40 milhões de clientes. E foi um choque para aquelas pessoas do banco de lá, porque eles falaram só uma empresa é o dobro do país todo de pessoas. Então a gente está assim, nós brasileiros somos esse país com mais de 200 milhões de pessoas, então a gente está acostumado com esses grandes números. Na nossa cultura de redes sociais, hoje o Getúlio falou sobre seguidores, lê um versículo que fala sobre seguidores, muito atual, né, de pessoas que buscam seguidores, os algoritmos, né, tudo é medido por quantidade de likes, quantidade de compartilhamento, quantidade de comentários. E muitas vezes essa mentalidade tem invadido os nossos trabalhos, os nossos sonhos, as nossas ambições e até as nossas igrejas. Muitos acabam valorizando apenas mega templos, mega encontros, mega conferências, mega recursos, não é? Mas, sabe, eu quero te dizer que não é errado a gente sonhar com coisas grandes, não é errado sonhar com coisas grandes no Senhor, querer conquistar mais para o reino de Deus, não é errado ter grandes objetivos quando eles estão alinhados aos planos de Deus. O próprio Deus nos deu uma palavra na semana passada, eu lembro na pregação da Raquel, da pastora Raquel, minha mãezinha querida, onde ele falou para nós, porque eu estou contigo, grande será a colheita. Vocês lembram disso? Quem não ouviu, volta lá e ouve o que Deus falou conosco. Grande é a seara e Deus está levantando trabalhadores. Então sim, há crescimento. É necessário que todos ouçam antes de Cristo voltar. A Bíblia diz isso. Então há um crescimento decorrente desse ouvir de pessoas que Deus vai acrescentando, assim como fazia lá em Atos. Deus vai fazer isso novamente, amém? E muitas dessas igrejas que nós falamos e vemos que são grandes igrejas que têm crescido, assim como nós, têm sim se mantido simples e fiéis ao Senhor, aquilo que Deus tem dado para fazer e dado toda a glória a Deus. Você lembra também que o próprio Deus pega Abraão e fala, vem aqui comigo, vamos aqui fora, vamos aqui fora. E aí Deus fala para ele lá em Gênesis 15, então o Senhor diz, olhe para o céu, e conte as estrelas, se puder contá-las. É assim, Deus está dizendo, você não vai poder contar, nem as estrelas, nem a areia do mar, mas eu te digo, assim será a sua posteridade. Então não seria pecado Abraão vislumbrar uma grande promessa de Deus que Deus fez a ele, assim como não é pecado para nós. Mas nós não podemos nos esquecer, gente, que Deus ele está mais interessado na nossa unidade, na fidelidade, na lealdade dos seus filhos, nessa convivência que nós temos na mesa, sabe? No discipulado de quem anda junto, com 1, 2, 5, 10 pessoas, caminhando, edificando um ao outro, do que no seu prestígio diante de grandes multidões. O sucesso para o reino de Deus, ele não é medido por números, grande, pouco, pequeno ou grande, mas pela fidelidade que você tem ao Senhor, ao que Deus diz, pelo seu permanecer alinhado, coerente, santificado e fiel ao propósito que Ele colocou para você. Amém? Você crê que Deus tem um propósito para você, querido? Você lembra que Jesus diz na parábola que ele está contando, servo bom e fiel. Ele não viu se multiplicou, o 5 multiplicou por 10, o 2 multiplicou por 4. Ele falou a mesma coisa para os dois, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Amém? Mas muitas vezes nós ficamos olhando para os números, para a expressividade dos outros e nos frustrando com os resultados humildes, muitas vezes, da nossa própria jornada.
Não é? Assim como tem gente também se frustrando, como diz o texto, desprezando o dia dos humildes começos. Sabem, Deus começa com pouco. Na verdade, eu quero te contar esse segredo, que é nesse estágio humilde que Deus gosta de começar. Deus começa com pouco, num dia de humilde começo, para fazer as grandes obras dele. Deus ama fazer o extraordinário, com o pouco, com o humilde, a partir do simples. Assim como ele fez com Gideão, vocês lembram? Tinha muita gente. Não, tem muita gente. Tira. Porque é só assim que a gente percebe, que a gente tem a real consciência de que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é por causa dele, toda a glória deve ser dada a ele. Sabe quando Moisés acha que ele vai cumprir o seu chamado enquanto ele tem força e vigor? Moisés estava no auge da sua autoconfiança, quando ele resolve, percebe, querer libertar o povo de Israel. Êxodo 2:11 destaca, quando Moisés, ele era homem feito, ele já era homem, ele teve uma ideia. Está crescido, está grande. E aí ele sai, ele começa a fazer do jeito dele. Atos 7:25 diz que ele pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Afinal, ele era hebreu, mas também era um príncipe do Egito. Quem melhor do que ele para intermediar uma conversa de libertação do povo? Mas não dá muito certo, porque ele tenta fazer na força dele, no vigor dele, do jeito dele. E ele então foge, abandona tudo. Passam 40 anos, havia mais treinamento para Moisés no deserto. 40 anos. Moisés não ocupa agora mais uma posição de príncipe do Egito, mas agora de pastor em um deserto. E sabe que onde ele foi criado lá no Egito, Gênesis 46:34 diz que todo pastor de rebanho era abominação para os egípcios. Está lá no final desse texto, a gente vê. Os pastores eram desprezados pelos egípcios. Então pensa só, Moisés foi criado nesse lugar onde pastores eram desprezados. E ele agora, 40 anos no deserto, ele se vê não mais como um príncipe, mas como um pastor. E é nesse momento que Deus aparece para Moisés, na sarça ardente. É nesse momento de humilhação, onde o ego dele talvez estivesse lá embaixo, onde a sua autoconfiança talvez estivesse lá embaixo, onde ele não acreditava mais em si mesmo, na sua força, na sua habilidade. Deus espera, na verdade, Moisés não acreditar mais na sua força e na habilidade dele. É agora que eu vou te usar para libertar o meu povo. Então, se você entrou aqui desse jeito hoje, sabe, talvez você já tenha sido como Moisés, príncipe do Egito, que confia na sua força, na sua experiência, no seu conhecimento. Mas se você entrou aqui hoje, sabendo que a sua força, a sua habilidade não necessariamente é o que vai te fazer cumprir os propósitos e os planos de Deus para a sua vida e para o reino, aquilo que Ele quer fazer através de você, é hoje que Deus, é desse jeito, no dia do humilde começo, que Deus quer te levantar, que Deus apareça para você hoje e te mostre, é agora que eu quero te usar de uma forma sobrenatural. E é nessa hora quando Moisés fala para Deus, Getúlio, hoje, pastor Getúlio também leu sobre Moisés, terminou o texto dele, já fazendo gancho aqui. Mas quem sou eu para fazer isso? E é tão lindo que Deus não fica massageando aquele ego. Você, Moisés. Foi assim que Deus respondeu para Moisés? Você, Moisés. Você foi preparado para isso. Você foi estudado. Você estudou. Você estudou no Egito, nesse grande e poderoso Egito. Você aprendeu, você foi preparado como príncipe, você foi preparado. Não, Deus não fica massageando o ego. Deus não fala, olha, você é a cabeça e não cauda. Deus não fala, vem aqui que eu vou te dar uma aula de autoconhecimento e você vai descobrir em você a essência do homem vitorioso que você é. Não, Deus responde para ele simplesmente, eu estarei com você. Eu estarei com você.
Deus não responde nada sobre quem é Moisés, porque o que importa é Moisés saber quem é Deus. O eu sou, é isso que importa, é isso que importa. Gu, vou te pedir para você desligar, que eu estou me perdendo aqui. Né? Eu estou colocando, senão vocês ficam atentos no que eu estou bagunçando aqui. Ouçam, abram a Bíblia, jeitinho antigo de ser. Amém? Gente, vamos lembrar que depois de tudo isso, depois de toda essa conversa de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, Getúlio leu mais alguns textos sobre isso, ouça lá a pregação das 8h30. Depois disso, a gente vê que Deus usou sim a bagagem de Moisés. Deus usou os talentos, o conhecimento. Liderar todo aquele povo num deserto, certamente ele resgatou algumas experiências, alguns conhecimentos dele. Deus vai usar os seus talentos, sua experiência, seu conhecimento, sua bagagem, na obra que Ele vai fazer em você e através de você. Mas Deus vai agir dessa forma quando você não confiar mais neles. Eles são recursos, não o seu Deus. Eles são recursos, não aquilo aonde você deve colocar a sua confiança. Quando você entender que você não deve confiar nos seus próprios talentos, recursos e forças, mas você deve confiar os seus talentos ao único Deus, que é o Deus do impossível. Todas as coisas são possíveis para Ele. Não há nada impossível para Deus. É nessa hora, é esse o momento de Deus agir. Querido, se você não está assim ainda, não saia daqui hoje sem falar: Deus, arranca de mim esses ídolos do meu coração. Coloca a tua confiança totalmente em Deus. Jeremias 9, 23 e 24 fala isso. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Todos, mesmo os sábios, mesmo os fortes, mesmo os ricos nessa terra, vivem o dia dos humildes começos. Todos. Alguns não acham que estão vivendo os dias dos humildes começos, mas todos vivem, porque nada do que nós temos, por mais grandioso que seja comparado com homens, se compara a tudo que Deus é e pode fazer na nossa vida. Nada. Então esse é o foco que você precisa para você enfrentar grandes chamados e desafios com Deus. Eu estarei com você, diz o Senhor. E você precisa saber que isso é suficiente. O que Deus fez é suficiente. O que Cristo fez na cruz é suficiente. Paulo diz em um texto que todas as bênçãos, graças a Deus por todas as bênçãos celestiais que já nos foram dadas, nas bênçãos espirituais que já nos foram dadas nas regiões celestiais. Está no passado, tudo já foi feito. Deus é o Deus que pega o pouco que você tem nas suas mãos. Esse dia do humilde começo, Ele pega isso, esse recurso que você tem na sua mão. Qual é o seu pouco hoje? Qual é o seu pouco? O que você tem na sua mão hoje? Amados, presta atenção no padrão bíblico, nesse padrão de perguntas feitas na Bíblia, que fala sobre isso. Moisés, quando foi chamado para ser libertador do povo, de Deus, da escravidão do Egito, ele diz: olha, eles não vão acreditar em mim, eles não vão ouvir o que eu vou dizer. E Deus responde a Moisés nessa hora com uma pergunta que está lá em Êxodo 4:2. O que é isso que você tem na sua mão, Moisés? E ele responde: é um bordão, um cajado de pastor. Não dá para enfrentar um desafio muito grande com isso, né? Não dá, mas é esse mesmo Moisés. É isso aí, o humilde começo do seu milagre. Esse é o humilde começo do seu milagre. Pega o bordão, joga no chão, vamos fazer uns milagres com isso. Uma viúva procura Eliseu, você se lembra, para pedir uma solução para um enorme problema que ela estava. O seu marido fiel, discípulo de profeta, não estava mais lá, morreu. Ela tinha dívidas e os credores queriam levar os seus 2 filhos como escravos se ela não pagasse suas dívidas. Ela queria que o profeta fizesse algo por ela, mas Eliseu devolve uma pergunta semelhante a ela:
me diz o que você tem na sua casa. A resposta dela está lá em 2 Reis 4:2. Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. É esse o humilde começo do seu milagre. Peça emprestado mais vasos, mais vasilhas, derrame o azeite só para quando acabarem as vasilhas vazias. Amém? Outra viúva e outro profeta, Deus manda Elias se levantar e ir até Sarepta. Gente, Sarepta era o centro de culto a Baal lá na região de Sidom, uma região onde talvez eles pensassem, ou o próprio profeta pensasse que Deus não teria autoridade alguma, ou não tinha interesse, né? Mas Deus manda Elias exatamente para essa área, e mais do que isso, uma região que estava sendo afetada por uma grande seca, e ele manda ele não só para uma região de seca, mas para a casa de uma viúva, para procurar uma viúva, para receber dessa viúva comida. Tudo improvável, você entende? Tudo improvável. E quando Elias encontra a viúva e ele pede água e um bocado de pão a essa viúva, ela não tinha nenhum pãozinho assado. Ela diz: olha, eu não tenho nada pronto, eu vim aqui pegar umas lenhas, eu tenho um punhado de farinha em uma panela na minha casa, um pouco de azeite em um jarro, e eu vou preparar uma última comida para mim e para o meu filho, e depois disso tudo acaba. Tudo acaba, a nossa vida acaba. E o profeta diz: é isso que você tem em casa? É isso que você tem em casa? Então não tenha medo, não tenha medo, confie em Deus. Você vai sim alimentar a si e ao seu filho, mas primeiro faz um pãozinho para mim. Primeiro faz um pãozinho para mim. E você vai alimentar a si e ao seu filho, é o que está lá em 1 Reis 17, 13 e 14. Meu irmão, talvez você não tenha nada 100% pronto. Talvez você tenha pouquinhos recursos na sua vida, mas use o pouco que você tem para dar o melhor para Deus hoje, antes de qualquer coisa, e esse não será o seu fim. Na verdade, esse será o começo, o dia dos humildes começos do seu milagre. Amém? Jesus, quando Jesus vê aquela multidão, ele tem compaixão, a Bíblia diz que ele quer alimentar aquela multidão, e os discípulos dizem, lá em Mateus 15:33, como alguém poderia fazer isso? Onde nesse deserto haveria pão suficiente para saciar tão grande multidão? Mas Jesus faz mais uma vez uma pergunta semelhante a essa: quantos pães você tem? Eu não quero saber se a gente está num deserto, eu não quero saber se a gente está num país com crise econômica, eu não quero saber se o problema é muito grande. O que você tem aí na sua mão? O que vocês têm aí no meio de vocês? Olha que interessante que Marcos 6:38, Jesus lhes diz: quantos pães você tem? E ele fala assim: tratem de descobrir. Então eles vão se informar e voltam até Jesus. Vocês entenderam esse padrão? Essas perguntas que repetidamente nos mostram, nos apontam a mesma coisa. Essa mesma repetida pergunta ainda está sendo feita por Deus hoje para mim e para você. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua casa? O que você tem aí com você? Trate de descobrir o que você tem, investigue. Sabe como é que a gente investiga? A gente pergunta para o nosso Criador o que Ele já nos deu para ser usado. Senhor, eu não estou enxergando nada, me mostra, mesmo que seja uma coisa pequena, me mostra, meu Criador. Mas Ele vai te mostrar um recurso que não é para salvar somente a você, meu querido, não é para salvar a si mesmo, mas para libertar um povo, para alimentar multidões, para alimentar pessoas que estão buscando a Deus, profetas, filhos de Deus, para enfrentar os desafios e para viver as suas responsabilidades como cristão. Não busque a Deus para que Ele multiplique os seus recursos só para que você alimente a sua própria casa. Saiba que quando Deus multiplica, isso é para fluir. Você é uma fonte, você é uma fonte, é assim que a gente se torna. É isso que Ele disse para a mulher lá no poço. Ah, Rebeca, mas eu não recebi nada. Será, querido? Mateus 25:15 fala que um senhor confiou aos seus servos talentos. A um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1, a cada um conforme a sua capacidade. A cada um. Percebam que ninguém ficou sem nada.
Todos receberam, mesmo que em quantidade diferente. Todos receberam. Então esquece o que você não tem, que você está vendo na vida do outro, e foca naquilo que Deus já te deu, e apresenta diante de Deus o que você tem aí na tua mão. Começa a agradecer a Deus por esse pouco recurso. Começa a agradecer e glorificar a Deus pelo dia dos humildes começos. A gente quer ver muitas vezes um resultado glorioso, um milagre grandioso, para depois dar valor e agradecer ao que Deus fez na nossa vida. Mas Jesus, antes de ver a multiplicação daqueles poucos peixes e pães, Ele agradece. Tem uma lição aqui. Querido, só tem verdadeira gratidão no coração quem dá valor ao que recebeu. Quem acha que aquilo é pouco ou que merecia mais, reclama, murmura, despreza. Nós precisamos aprender com essa atitude de gratidão de Jesus. Jesus recebe o pouco, Jesus dá valor a isso, Jesus agradece a Deus e Ele usa o pouco em favor do próximo. E então Ele vai vendo Deus multiplicar. Você já reparou nessa passagem que não é que multiplicou e eles começaram a distribuir. Enquanto eles compartilhavam, aquilo não acabava, não acabava, não acabava, não acabava, assim como o azeite. Então não espere você ter muito para você começar a compartilhar. Agradeça, dê valor ao pouco e sai fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Dá o primeiro passo, mesmo que seja o dia do começo humilde, mesmo que você não veja algo grandioso, numeroso, com muitos likes. Começa a fazer para Deus, no seu pouquinho. Se nós só nos alegramos com as coisas grandiosas, muito provavelmente nós não vamos dar o devido valor ao nosso pouco. E por isso a gente não percebe que os pequenos recursos são como pequenas sementes. Você lembra o que a Bíblia diz? Tanto Mateus, Marcos, Lucas fala sobre isso. Uma parábola que compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou. Tem que pegar a semente e tem que plantar. Depois ele fala do fermento, tem que pegar um pouquinho de fermento e misturar na farinha até que tudo fique levedado e a massa cresça, expanda. Assim Jesus está comparando o reino de Deus, que começa humilde. Começa humilde como Cristo. Mateus 13:32 diz: esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Pensa que esse contraste que Jesus está apresentando sobre o reino de Deus ser pequenininho, como um grão, humilde como um grão, ele choca aqueles religiosos da época, porque eles esperavam que o reino de Deus chegasse já de cara de uma forma gloriosa. Eles não estavam preparados para um começo de reino tão insignificante. Eles não estavam preparados para um Salvador que viria e viveria uma vida tão humilde, com uma origem tão humilde, nasceria de um jeito tão humilde. Ou de um rei, que era o que eles esperavam, que começasse o seu ministério precedido de alguém que escolheu sair de Jerusalém, da sua família de sacerdotes, e ser sacerdote no deserto. Como nós somos sacerdotes hoje, aonde nós andamos, porque assim Deus nos chama para ser. Eles não esperavam, não estavam preparados para um Salvador, um rei que terminasse o seu ministério na terra, naquele momento, cercado de pessoas humildes e de um jeito tão humilde na cruz. E nós também temos que tomar cuidado, porque muitas vezes também nós não estamos preparados para dar valor e nos alegrar no dia dos humildes começos durante os processos de Deus. Sabe, a gente precisa parar de pensar: o que é isso que eu tenho nas minhas mãos para Deus? Não é nada, então eu não vou nem usar. Você lembra da viúva pobre elogiada por Jesus? Ela não se importou em dar só 2 moedinhas em um culto, onde ricos estavam dando grandes montantes de dinheiro e fazendo muito barulho com isso no Instagram da época. Ela não se importou. Ela foi lá com o pouco que ela tinha e ela fez o que ela tinha que fazer. O que estava no coração dela, que era ofertar tudo que ela tinha para Deus. Ofertar seu coração para Deus. Sabe, se isso que você está vendo diante de você
É pouco para você? Eu te pergunto, por que você não começa a fazer? Se é pouco, é fácil, por que você não começa a fazer? Enquanto você deixa Deus te mostrar o próximo passo. Ah, mas ninguém nota, ninguém reconhece. Quando Davi matou o urso e o leão, ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém comentou, ninguém compartilhou. Você entende? Mas ele estava fazendo o que tinha que ser feito para salvar as poucas ovelhinhas que ele tinha ali. Aí um dia aparece aquele gigante. E ele estava preparado, porque ele tinha feito, enquanto ninguém via lá atrás. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi fiel ao que estava nas mãos dele para ser feito. Ele era o pastor, ele tinha que cuidar daquelas ovelhas. Ele tinha que dar a vida dele, arriscar a vida dele por eles. Ele sabia que o mesmo Deus que foi à frente e lutou por ele contra o leão e o urso, o mesmo Deus entregaria o Golias na mão dele. O mesmo Deus que fez ele vencer no anonimato, o faria vencer diante de todo aquele exército. Aí um dia ele se torna rei e ele continua fazendo o que tem que ser feito, agora diante de toda uma nação e diante de muitas nações. Então não espere uma grande oportunidade para você começar a fazer e dar o seu melhor e fazer com excelência. Amém? Na minha carreira, eu lembro que eu fui mentora de alguns trainees ali do banco e eles eram realmente jovens muito especiais. Pensa que entravam 10 por ano de uma seleção, um critério de seleção de mais ou menos uns 20 mil jovens que se inscreviam, 15 mil jovens. Entravam 10. Então, os 10 que chegavam ali eram realmente muito bons, muito potencial, muito talentosos, com grandes habilidades. E eu lembro que nas nossas conversas, muitos deles falavam assim, chegavam com aquela ambição, né? Queria ser presidente do banco daí 5 anos, né? Então, chegavam e perguntaram, o que você fez para crescer na sua carreira? O que você fez? Ávidos por saber a fórmula mágica, né? Quais são os planos, os estudos, etc. E sim, eu dava as dicas de bons planos, bons cursos importantes, necessários que poderiam ajudá-los, mas uma coisa era essencial que eu não deixava de falar para nenhum deles. Dê o seu melhor, faça com excelência qualquer coisa que aparecer na sua mão. Mesmo que você não esteja sendo visto. Aconteceu uma coisa agora, eu estava ali trabalhando ali no multimídia, e a Rebequinha que está ali sentadinha, ela trabalha com a gente lá, mas ela não estava escalada hoje. Ela olhou para trás e ela reparou que eu não tinha colocado a letra para o pessoal que estava cantando aqui. Ela foi lá, tá errado ali. Eu acertei, tá tudo certo. Ela estava ali no escurinho, no cantinho dela, ela foi lá, fez o que ela tinha que fazer, gente. Olha que bênção. Olha que bênção. Faz o que te der na mão para fazer, faz com excelência. Eu comecei minha carreira lá servindo café para uns senhorzinhos numa agência que chegava lá. Um pouco depois apareceu outra vaga, alguém virou e falou assim, aquela menina é rápida, ela atende bem cliente, tem uma oportunidade aqui, vamos ver se ela quer. É assim. Uma oportunidade grande aparece se você faz direito no pouco. Foi isso que Jesus falou. Na verdade, não estou inventando nada, é o que Jesus falou. Isso não é teoria de coaching. Isso é Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E se demorar, fica, permaneça, permaneça, permaneça. Tem gente pensando, quando tiver um culto cheio, eu vou me colocar na escala para servir. Eu não venho no culto de quarta porque é muito vazio. Nós somos família, nós somos corpo, nós somos, amém? Uma comunidade, nós somos o povo que Deus escolheu. Mas esse ministério de estacionamento não é para mim, eu sou um bom cantor. Eu vou servir melhor aqui, ó, no palco. O caixa, olhei ali maravilhoso, o caixa do gourmet, não é para mim, eu sou um pregador. Não é ele está lá trabalhando. Eu sou um pregador, Deus tem me dado palavras. Eu não posso desprezar o chamado que Deus me deu e me distrair com outras coisas. Oh, querido.
Tem gente emburradinha porque não tem um título dentro da igreja, seja como pastor ou como presbítero ou qualquer outra coisa. Sabe, se é esse o seu chamado, se você tem certeza do seu chamado, você não precisa de um título para exercer o seu chamado. Amém? Começa a pastorear sem título mesmo, começa a servir sem título mesmo, começa a levar um copo de água quando você identifica, como a Rebequinha fez, identificou que tem alguém com sede, leva um copinho de água, dá carona para alguém que está sem carro, viu um cantinho sujo, tira a sujeira, assume isso daqui como sendo a sua casa. E eu não estou falando só daqui, vocês estão me entendendo, né? Vale para tudo que você fizer na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão. 1 Pedro 4,10 diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Não é conforme o título que recebeu, é conforme o dom que você recebeu. Deixa o título para lá e usa o seu dom. Se as pessoas forem te dar o título, ótimo. Se as pessoas não forem te dar título, ótimo também. Não foi Deus que te chamou? Você está fazendo para quem? Você está fazendo para quem? Outro dia eu estava brincando com um amado ali do multimídia também. Eu vi que ele engasgou para falar meu nome. Eu falei, o que foi isso? Ele falou, ainda não me acostumei a chamar você de pastora, porque ele me chama de Rê. Eu falei, mas você não precisa. Eu ainda sou a Rê, eu ainda sou a Rebeca, eu ainda sou a mesma pessoa. Meu nome não mudou no RG. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe? Não, mas eu preciso, talvez ele tenha pensado, né? Não, mas eu preciso te respeitar, né? Deus te colocou nesse papel. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Não é você mudar o seu jeito de me chamar que vai demonstrar o seu respeito por mim. É a gente caminhar junto, sabe? É a gente junto pensar como é que a gente faz o reino de Deus crescer, como é que a gente faz o nome de Deus ser glorificado. É isso que é a interação nossa, de respeito, de honra. Amém? É você me edificar e eu edificar você. E é lindo, porque antes de eu ser ungida pastora no ano passado, tinham alguns irmãos que já me chamavam de pastora aqui. E eu falava, não, eu não sou. Não é. E era muito fofo, porque na verdade era Deus usando a vida deles para dizer o que ia acontecer comigo, para que Deus estava me chamando. Mas você entende? Você pode me chamar de pastora e eu vou amar, porque eu amo ser pastora. Mas você pode me chamar de Rê, de Rebeca, de Queca, como minha mãe chamou, tá tudo certo, eu também vou amar. Porque isso não muda o que eu vou entregar em favor do outro, em cima do dom que Deus me deu. Ai de mim se eu não entregar isso. Amém? A gente precisa começar a agir, queridos, a partir dessas pequenas sementes. Entender que a obra de Deus é um processo e que há dia de pequenos começos, de humildes começos, e colocar tudo isso a serviço do Senhor e a serviço das pessoas. Deus, o nosso Deus, é o Deus que diz: o que vai começar a mudar a sua vida já está nas suas mãos, o que vai começar a mudar a vida das pessoas que estão em volta de você já está nas suas mãos. Dons e talentos Deus já te deu, Deus já te deu algo, Deus já te deu algo. Não despreze o dia dos humildes começos, valorize, agradeça a cada oportunidade de estar vivo, respirando, andando. Obrigada, Pai, esse é o começo do meu milagre. Você pode dizer, esse é o começo do seu processo em mim, Deus. Sabe, chegou uma pessoa lá na sua célula. Uma. Você se preparou todo, chegou uma pessoa. Obrigada, Deus, por essa vida, porque essa vida vai sair daqui transformada e vai multiplicar lá fora. Mesmo que você não veja. Lá em casa, às vezes, a gente faz um estudo bíblico semanal, a Adri está aqui. E a gente se prepara em casa com a mesma dedicação para fazer o estudo semanal, que a gente se prepara para falar aqui para 500 pessoas ou numa conferência ou em coisa qualquer. E, em geral, a gente não está com mais do que 7, 8 pessoas, às vezes tem 3, 4. E sabe o que é bom? Saber que Jesus que está ali. Jesus está ali, sementes estão sendo plantadas. Há uma unção nesse ministério dos pequenos começos. Essa igreja começou também numa reunião em casa, numa casa de um casal como outro qualquer. E quantas vezes nesse preparo tinha uma pessoa, 2 pessoas. E olha que coisa linda que essa igreja é hoje. E tantas outras pessoas que estão por aí, espalhadas.
Sabe, a célula que você participa, aquele encontro com 3, 4, 5 pessoas que você toca, que você canta, que você leva uma palavra, Deus está ali. É para Ele que você está fazendo. Jesus não disse: onde uma multidão estiver reunida em meu nome, ali eu estarei. Né? O que Jesus disse? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Então, é um humilde começo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Ele está presente no dia dos humildes começos também. Amém? Ele está presente. A gente vê 2 daqueles servos da parábola que Jesus contou, trabalhando, multiplicando seus talentos, e o outro amargurado, enterrando o seu talento. Que Deus injusto, além de me dar só um, Ele ainda vai me cobrar mais depois, né? Mas para esse servo negligente, a parábola diz, Mateus 25, 29, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como é isso? Você vai tirar algo de alguém que não tem? Parece confuso isso, né? Parece que não faz sentido, mas é assim, ó. Você recebeu, como todos os outros, um pouco, como todos os outros, mas você vive como se não tivesse nada. Você tem, mas você não valoriza o que tem. Você tem, mas é ingrato, só murmura. Você tem, mas é egoísta, não compartilha com ninguém. Você tem, mas enterra o que eu te dei e não usa, porque acha que é pouco. Era só um humilde começo para você, mas você desprezou, enterrou, jogou fora. Não usou o pouco azeite, não usou a pouca farinha, não lançou o bordão, não compartilhou os poucos pães e peixes que tinha no meio de vocês. Muitas vezes você diz no seu coração, isso aqui não dá para nada, e deixa de lado. Mas era isso que Deus estava usando como humilde começo de uma obra grandiosa que Ele quer fazer na tua vida. A gente falou aqui de 2 formas de desprezar o dia dos humildes começos. Uma delas é eu focar os olhos na minha limitação, na limitação do meu recurso e acreditar que ele nunca vai ser suficiente. Não enxergar isso como uma semente que pode se tornar uma possível árvore. Ah, não vai dar certo, que dó de mim. Isso, na verdade, é incredulidade, falta fé, falta confiança em Deus e no impossível que Ele pode fazer, inclusive com esse pouco. A outra é eu olhar para mim mesmo, eu me orgulhar das minhas capacidades e habilidades e achar que eu merecia uma oportunidade maior, que aquele humilde começo é pouco demais para mim, tem pouca exposição, então não vale a pena, né? Você tem condições de ser líder de um governo poderoso, como José, ótimo. Mas se por enquanto você está em uma posição de escravo e tiver que varrer chão, varra com alegria, fazendo como quem faz para Deus. Você tem condições de ser um líder e todos se prostrarem diante de você, mas se você estiver preso injustamente, faça tudo com tanta fidelidade, lealdade e excelência a ponto de você se tornar o segundo do carcereiro. José pegou tudo que a vida colocou diante dele, tudo, e ele agiu dessa forma. Ele permaneceu fiel primeiramente a Deus e ele permaneceu servindo de forma excelente a quem estava ao redor dele. Davi não desprezou e mandou embora as pessoas que se juntaram a ele. Você lembra lá atrás, naquela caverna no deserto, lembra? 400 homens, aí você fala, nossa, tudo isso, você está falando que não é número? Sim, mas eram os amargurados de espírito, os de dívidas e os que tinham dificuldade, todos. É isso que a Bíblia diz. Mas 1 Samuel 22, 2 diz que Davi se tornou o chefe deles lá no escondido. Davi pegou aqueles homens brutos e lapidou, entende? E lapidou. E a gente quer só voluntários maravilhosos, pessoas que nos sirvam, que estejam totalmente prontas. Quem vive como quem não tem, perde até o que tem, porque não dá valor, porque não usa. Mas quem pega o que tem, ainda que seja um pouquinho, e valoriza, agradece, honra, se dedica, faz o melhor, mais lhe será acrescentado. Deus levanta, Deus exalta, Deus abençoa, Deus honra.
Você quer correr uma maratona, querido? Começa correndo 100 metros, começa correndo 1, depois vai para o 5, depois vai para o 10, para o 20, até você chegar nos 40. Amém? Começa respondendo sim aos pequenos chamados de Deus. Sabe, às vezes a gente vê um pregador pregando, e esse pregador nos desafia a levantar, a se posicionar diante de Deus, a vir à frente, a se ajoelhar, fazer o que for, a dar um passo de fé em cima da palavra que a gente ouviu, mas a gente prefere ficar sentado. Ou a gente ouve que a igreja está precisando de um voluntário de alguma área, mas nós preferimos ficar acomodados. E depois a gente reclama que Deus não nos chama para algo grande. Você entende? Como é que a gente quer assumir um cargo de liderança muitas vezes se a gente não aprendeu ainda a ser leal ao líder que Deus colocou sobre nós hoje? A gente acha que a gente é melhor, a gente é crítico o tempo todo, a gente fala mal, faz fofoca. Aí eu falo, por que Deus não me dá esse cargo de liderança? Por que Deus não me dá esse título na igreja? Era assim que você gostaria que os seus futuros liderados te tratassem, querido? Eu estou falando com muito amor, porque tudo isso eu já vivi e aprendi. Amém? O Espírito Santo vai te dar, às vezes, um impulso de ligar para alguém e orar por essa pessoa. Não despreze os pequenos impulsos do Espírito Santo. Porque aí depois a gente vai reclamar e falar, por que Deus não me dá um ministério de cura e libertação? Você vai fazer o melhor com o que Deus te deu, com o que já está na tua vida hoje. Amém? Você vai sair daqui fazendo o melhor, com as relações que já estão presentes na tua vida hoje, com o cargo, na empresa que você está, na casa que você está, com o marido e a esposa que você está, com as pessoas que estão ao seu redor hoje. Você vai servir, você vai amar na igreja que você está, você vai permanecer fiel quando as coisas não estiverem tão bem, você vai honrar. Dê valor aos humildes começos, coloca teu coração de verdade em tudo que você fizer e veja Deus fazer crescer. Deixa Deus fazer crescer. E o crescer pode ser que não seja do jeito que você estava pensando. Muitos dos homens da Bíblia não viram o crescimento que eles geraram. Muitos morreram sem ver. Mas saiba que você está plantando algo para a eternidade. Você está plantando algo para a eternidade. O próprio Jesus na cruz. Ele viu espiritualmente, mas ele não te viu aqui. Ele não viu a multidão de cristãos que seguiriam. Talvez você não veja, mas plante as sementes. Para de comer a semente, querer só para você. Plante as sementes e dê valor ao dia dos humildes começos. Cá, você pode vir aqui, por favor? A gente está terminando. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, querido. Eu quero encerrar lembrando que Elias, vocês lembram? Ele recebe uma palavra de Deus que vai chover depois de uma longa seca, que gerou uma fome de uns 3 anos e meio. E aí ele, com o rosto em terra, ele manda o seu servo ir checar, olhar o lado do mar. E ele foi e voltou sem ver nada por 6 vezes. Foi, nada, voltou. Foi, nada, voltou. Quantas vezes a gente ora por um assunto? Uma vez, nada, não estou vendo nada. 2 vezes, não estou vendo nada. 3 vezes, não estou vendo nada. Mas na 7ª vez, aquele servo voltou e diz em 1 Reis 18:44, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Fecha a tua mão. Pequenininho, né? Se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Elias não titubeou, ele sabia
Corre e se apronta, porque a chuva está vindo. Avisa lá para descer correndo que a chuva vai pegar. Esse é o começo, o dia dos humildes começos, do começo do seu milagre. Nós somos daqueles que não precisam ver a chuva. A gente precisa só ver uma pequena nuvem, porque a gente crê em quem está conosco. Amém? Nós não precisamos ver a obra completa, nós precisamos somente de um humilde começo. Você ainda não está vendo o edifício pronto, mas eu já vejo as primeiras estacas da fundação daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Está por baixo da terra, mas nós podemos ver pelos olhos da fé aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Tem alicerces sendo construídos. Ninguém está vendo, ninguém valoriza. Fique firme, permaneça fiel, para que você possa ouvir como eles ouviram: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fecha teus olhos, querido, é você com Deus. Ah, se você entendesse o que Cristo é e o que Ele fez por você. Jesus falou isso para aquela mulher: se você conhecesse o dom, dom é presente, dom é gratuito, é graça, não é mérito. Para de querer fazer as coisas por mérito, para de querer, o seu esforço não vai te trazer a recompensa. O que traz a tua recompensa é o Senhor dos exércitos, que fez tudo antes que você pudesse fazer qualquer coisa. O nosso esforço é resposta, o nosso esforço é resposta a tudo que Ele fez. Esse que te promete: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Esse que diz: coloca teus planos, teus sonhos diante de mim, em mim, e viva os meus planos e sonhos em você. Vamos juntos, vamos juntos. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Ele é aquele que veio hoje dar força àqueles que têm o coração totalmente nele. É a sua hora de depositar seu coração diante de Deus. É a sua hora de dizer para Ele: entra aqui, Senhor. Entra aqui, Senhor, e reina na minha vida. Reina na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o meu bordão. Eis aqui o meu cajado. Eis aqui os meus braços, se não tiver nada. Eis aqui os meus braços para abraçar. Eis aqui as minhas pernas para caminhar e pregar o Evangelho por onde eu for. Se eu sei fazer um bolo, eu vou fazer um bolo e vou dar para alguém que está precisando. Não sei o que Deus vai te chamar para fazer, mas Ele vai te mostrar. Não despreze o que Deus vai te mostrar hoje. Não despreze aquilo que Ele vai trazer ao longo dessa semana. Você fala que você não sabe fazer nada. Olha aqui o que você faz. Não por você, não por quem você é, mas por causa daquilo que Cristo te ensinou, por causa do dom e do talento que Ele colocou nas tuas mãos. Se você quiser ficar de pé, ajoelhar, faz como quiser, mas fecha teus olhos e fica. Vamos orar juntos ao Senhor. Vamos pedir para o Criador nos mostrar aquilo que já está nas nossas mãos, nas nossas casas, no nosso interior, no mais íntimo do nosso ser. Nos revela, Senhor. Nos mostra a nossa real condição hoje. Se nós temos desprezado o dia dos humildes começos, ou nos alegrado e sido fiéis, valorizado, usado. Senhor, me perdoa, Deus, por toda a ingratidão, pelo tempo que eu fui ingrata. Murmurei, limitei o Senhor, pelo tempo que eu fui incrédula, não confiei que aquilo era mais do que suficiente se tivesse com Deus. Perdoa a rebeldia do meu coração, perdoa, arranca toda a raiz de amargura do meu coração, dos corações aqui que ouvem essa palavra, toda a amargura, toda a ingratidão.
Querido, abre tua boca agora e começa a agradecer a Deus. Agradece a Deus. Agradece pelo recurso. Agradece pelo salário pequeno que você recebe. Agradece pela comida que você comeu hoje. Agradece pelo ar que você respira. Agradece pelos poucos amigos que você tem. Agradece pela família que você tem. Agradece. E enche teu coração da presença do Senhor. Decida hoje desenterrar aquele talento que você enterrou. O Senhor ainda não voltou. Dá tempo. Cava lá. Cava agora e desenterra. Dá tempo. Ainda dá tempo. Ele trouxe essa palavra para que a gente desenterre esse talento. Desenterra, agradeça, dê valor e faça o seu melhor. Eu vou te exaltar com isso, Senhor. Eu vou te honrar, eu vou servir a Deus e a família de Cristo. Tudo que o Senhor me deu eu vou usar para a honra e para a glória dele. Se tem algo que o Senhor já me deu, eu vou usar para ti, Senhor. Eu vou fazer o melhor com isso. Eu entro em 2025 com essa mentalidade, com essa atitude, essa nova atitude em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, que te deu todas essas coisas gratuitamente, te envolva agora. E que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, nosso mestre, nosso consolador, possa te dirigir nesses próximos dias, na entrada desse novo ano que começa. Anda sob a liderança do Senhor. Valoriza, agradece, alegra teu coração. Sai daqui com o coração alegre no Senhor, porque hoje é o dia dos humildes começos. Hoje é o humilde começo do seu milagre. Você é o milagre humilde. Amém? Saia daqui sabendo, eu sou o humilde começo do milagre da vida do meu irmão. Eu sou o humilde começo no milagre da vida do meu irmão. Seja abençoado, fortalecido, curado no corpo, na alma, nas emoções. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela palavra dele, que nos alimenta. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.